Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Ora, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a vierem comecem a escarnecer dele, zombar, achincalhar, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar um conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Podeis se assentar, glorificando. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Aleluia. Amados, é interessante que Jesus, olhando para essa grande multidão, nós entendemos que Jesus andava com vários tipos de pessoa andando atrás dele, seguindo-o. Principalmente se eram os religiosos, mas eles olhavam para Jesus tentando pegá-lo de alguma contradição. Por exemplo, em João capítulo de número 8, onde aquela mulher que foi pega no ato de adultério, levaram até Jesus para que viesse a ele contradizer alguma coisa, porque se ele manda apedrejar aquela mulher, ele não seria o Messias, e se ele manda também soltar aquela mulher, ele também não seria o Messias, porque ele iria contra o Pentateuco, contra as leis de Moisés naquele tempo. Mas é interessante que o Jesus, na sua sabedoria, ele não fala nada, ele somente ouve os seus inimigos, aqueles que contradizem a sua palavra, e ele começa a escrever no chão. Alguns estudiosos dizem que ele escrevia os pecados daqueles que estavam dizendo daquela mulher que aquela mulher era adúltera. E a Bíblia nos diz que desde o mais velho ao mais novo vai embora. E é interessante que todos eles vão embora e somente aquela mulher fica perto de Jesus. Todos eles perderam a chance de pedir perdão. Todos eles perderam a chance de falar com Jesus sobre os seus próprios pecados. Mas aquela mulher ficou diante de Jesus e Jesus perguntou para ela: alguém te tacou pedra? Não. Nem eu também. Vai-te embora e não cometa mais pecados.
É interessante que todas as vezes eles contradiziam e eles queriam pegar Jesus em algum dos seus atos, mas Jesus, na sua sabedoria, Jesus no seu discernimento, no seu entendimento, naquilo que Jesus fala em João, que ele somente fala aquilo que ele ouve o seu Pai falar, somente faz aquilo que ouvia o seu Pai falar. Então Jesus, ele era perfeito, ele era o Deus, homem perfeito. Por isso que muitas pessoas iam atrás dele, e não somente os religiosos, e também essa multidão. Mas é interessante que esse grupo de multidão sempre estava com Jesus, mas sem compromisso, ou seja, totalmente descompromissados. Mas Jesus sempre estava cobrando um comportamento de compromisso daquela multidão. Nós temos como exemplo em João capítulo de número 6, onde Jesus pega aqueles 12 homens, discípulos, derrama de autoridade, derrama de unção, e eles vão até as cidades circunvizinhas, levando o evangelho, curando, sarando, levantando paraplégicos, curando, derramando da sua graça, falando do reino de Jesus. E não somente aqueles 12 foram, mas 72 discípulos, lá no livro de Lucas também fala, que eles foram também evangelizando, falando do reino, tocando nas pessoas, cheios de autoridades. Cegos viam, surdos ouviam, paralíticos começavam a andar, e sinais, prodígios, maravilhas, coisas maravilhosas aconteciam. Mas é interessante, amados, que a Bíblia diz que eles não se converteram. E ele olha para aquela cidade, eu acredito com o coração um pouco entristecido, ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, que se em ti, em Sodoma e Gomorra, tivessem feito esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, eles teriam se convertido. Amados, sinais, prodígios, maravilhas não é garantia de conversão. A Bíblia nos diz que Israel saiu com um poder tremendo de Deus de dentro do Egito. Então o poder de Deus muda o povo, muda a forma de pensar, muda a forma daquele povo viver, muda, mas não transforma o que? O entendimento do povo, porque eles viveram mais de 40 anos no deserto e não entenderam o que? A palavra de Deus, e eles não foram o que? Transformados no seu entendimento. Eles não colocavam a palavra de Deus dentro do seu coração, eles queriam somente o poder de Deus, que era maná descendo do céu, água brotando da rocha, os seus sapatos que cresciam juntos nos pés, a roupa que eles usavam durante 40 anos. Eles todos os dias viviam milagres, prodígios, sinais, poder de Deus descia todos os dias sobre a vida de Israel. Mas eles não foram o que? Transformados no seu entendimento, porque somente a palavra de Deus transforma o entendimento, porque ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas do nosso entendimento. Então nós temos o que? Fortalezas do nosso entendimento, para que nós não venhamos a ser transformados por Deus. O poder muda a nossa vida. Mas Jesus está dizendo: eu quero que vocês sejam o quê? Transformados no seu entendimento. Eu quero que pela palavra destruir fortalezas que tem na nossa mente, que impede que nós sejamos transformados, que faz com que nós venhamos a entender o que é um sofisma, que vem do inimigo, aquilo que tem a aparência de verdade, mas que no fundo é mentira. Porque o diabo não vem com uma mentira literalmente. Ele, quando foi tentar Jesus, ele tentou Jesus com a palavra. Mas Jesus, ele tinha o seu quê? Entendimento totalmente transformado. Ele era Deus em carne, por isso que ele não caiu. Então nós devemos o que? Ser transformado
no nosso entendimento. Nós precisamos sim do poder de Deus, sermos curados, nós o levarmos para dentro da nossa casa, mas devemos sermos transformados no nosso entendimento dia a dia, e todos os dias nós somos transformados quando nós conhecemos cada vez mais a Jesus. Como já foi dito esta noite, nós não devemos conhecer Jesus somente de ouvir falar, mas conhecer Jesus de vê-lo, conhecer Jesus de aprofundamento. E amados, é interessante, porque a salvação é gratuita. A salvação é gratuita, mas ela não é nada barata. Jesus pagou caro para que nós estejamos aqui, com o seu sangue puro, carmesim. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com real, não foi com euro, mas foi com o seu puro sangue, para que nós estejamos aqui esta noite louvando, engrandecendo, buscando a tua face. Então há um custo, e Jesus está dizendo: olha, calculem, porque há um custo para vocês. Mateus, ele era coletor de imposto. Jesus passou e ele deixou a coletoria. Zaqueu desceu daquela figueira, recebeu Jesus dentro da sua casa, e ele disse: se por um acaso eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais para esta pessoa. Dizem alguns estudiosos que ele ficou o quê? Pobre. E eu vejo Pedro, porque se Jesus chega lá em Pedro e diz assim, quando Pedro estava lá lavando as redes, não tinha pegado a noite inteira: Pedro, vamos embora, vamos comigo. Seria um pouco mais fácil até. Mas não, Jesus pega o seu barco emprestado, prega. Eu acredito que por várias horas ele pregou para aquela multidão, manda Pedro ir até um pouco mais fundo do mar, pesca a maior pescaria da sua vida, onde 2 barcos iam indo a pique, redes estavam sendo rasgadas de tantos peixes que eles estavam pegando. Mas depois de tudo isso, Jesus disse assim: larga tudo e vem comigo. Então, quando ele estava somente lavando as redes, sem nenhum peixe, talvez seria um pouco mais fácil largar tudo e ir com Jesus. Alguns poderiam dizer assim: eu não, agora aqui tem milagre nesse mar. Mas ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele deixou a sua empresa de pesca. Era uma empresa que ele tinha. Talvez ele não tinha um peixe para levar para sua casa naquela noite, mas ele largou tudo e seguiu a Jesus. E ele seguiu a Jesus, porque Jesus garante o peixe para ele todos os dias. Como já foi dito esta noite, o que é que um homem pode dar pela sua alma? Nada. O que é que nós podemos dar para Jesus? Somente adoração, somente exaltação, somente uma oração. Mas nós não podemos dar nada de valor material para Jesus, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus olha para aquela multidão e não quer enganar aquele povo, porque a graça é gratuita, a salvação é gratuita, mas tem um custo para que nós venhamos a pagar. E Jesus mostra os critérios em que eles precisam passar de multidão para os discípulos, e que eles não podiam ficar mais na zona neutra, na zona de conforto, eles não poderiam ser mais isentões, eles deveriam revelar a identidade de cada um, se envolver e tomar uma decisão, mas era nos termos de Jesus e não nos seus próprios termos. Nós não podemos ser mais multidão.
Nós não podemos ser mais aqueles que recebem o pão e o peixe, porque vai chegar um tempo onde Jesus diz lá, que Ele multiplicou pão e peixe, porque aquela multidão estava seguindo a Jesus por mais de 3 dias, então eles tinham uma certa intenção boa dentro do seu coração, eles tinham uma intenção boa dentro do seu coração, seguindo a Jesus, ouvindo os seus conselhos, a sua orientação, olhando para Jesus como um Salvador. E ali a Bíblia nos diz que Jesus multiplica pão, multiplica peixe, e aquele povo foram embora até sobejando com a sua barriga cheia. Mas é interessante que Jesus, a Bíblia nos diz que atravessa o mar, tem aquela cena, aquele episódio da tempestade contrária, e do outro lado, quando Jesus chega do outro lado, da outra banda do mar, quem é que estava lá? A multidão. E Jesus, sabendo a intenção daqueles corações, disse: vocês trabalham somente para o pão que perece. Começa a trabalhar para o pão que não perece, que sou eu, o pão que desceu do céu, que alimenta a alma de vocês. Então Jesus nos dá o pão de cada dia. No Pai Nosso Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, mas Ele é o pão que desceu do céu para nos salvar, para que nós venhamos a entender e compreender que somente dEle, a satisfação da nossa alma somente vai ser nele. Mas é interessante que aquela multidão começa o quê? Quando Jesus disse assim: come da minha carne e bebe do meu sangue, o que é que eles começam a fazer? Irem embora, de um a um novamente. E é interessante que Jesus não está preocupado com igrejas, Jesus não está preocupado com multidões, Jesus está preocupado com discípulos, com aprendizes, com aqueles que têm compromisso com Jesus, com aqueles que querem se aprofundar em Jesus, com aqueles que querem conhecer a Jesus. Tanto que Ele diz para aqueles 12 discípulos: vocês também não querem ir embora? E aqueles discípulos dizem: para onde é que nós iremos, se nós largamos tudo por Ti? Eu já larguei minha empresa de pesca, o outro já largou a coletoria, o outro já largou até mesmo família, o outro já largou tudo, para ir atrás de Jesus. Para onde é que nós iremos, se somente o Senhor tem palavras de salvação? Nós não queremos mais somente o pão. Eu sei que o Senhor dá o pão, eu sei que o Senhor dá o peixe, eu sei que o Senhor faz maná derramar do céu, eu sei que o Senhor dá o pão de cada dia, mas eu quero a palavra de salvação. Talvez nós devemos ter essa sede que Pedro tinha. Talvez nós comecemos a ter essa vontade que Pedro tinha de conhecer a Jesus. Porque certa vez Jesus chega naqueles discípulos e disse: quem é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, Ezequiel, algum dos profetas. E vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Pedro, na sua intrepidez, disse: o Senhor é o Messias, o pão que desceu do céu, que alimenta a nossa alma. E é interessante que Jesus disse assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelou isso a ti. E eu digo que você é Pedro. É interessante quantas vezes nós não sabemos quem é que nós somos. Nós só vamos saber e entender e compreender a profundidade de quem é que nós somos quando nós tivermos a revelação de quem Jesus é. E Jesus vai nos revelar para quem é que nós somos, para quem é que nós nascemos, qual o propósito, qual o desígnio. Então por isso que nós devemos cada vez mais conhecer quem? A Jesus. Porque nós só vamos ter o propósito, o desígnio, a visão do que é, para que é que nós nascemos, quando nós tivermos a revelação de quem é Jesus na nossa vida. E não é carne e nem sangue que revela quem é Jesus para você. É o próprio Pai que revela a você. E Jesus quer que nós venhamos a ser discípulos, aprendizes,
andar, seguir a Jesus. É interessante que nessa parábola ele diz assim: um homem olha para uma torre, uma casa, e ele tem que fazer um cálculo. Ele tem que fazer o cálculo, se ele consegue terminar. Porque se ele não conseguir terminar, o povo vai olhar para ele e vai achincalhar, vai zombar, vai tirar sarro. A Bíblia está dizendo que não é somente começar. A Bíblia está dizendo que nós temos que terminar queimando. Sabe aquelas 10 virgens? Todas começaram, mas somente 5 terminaram dentro da casa, queimando o seu coração. Então não é sobre começar queimando, é sobre terminar queimando por Jesus. Porque havia 5 virgens que elas eram o quê? Loucas, nécias. Havia 5 virgens que eles não tinham azeite de sobra. Havia 5 virgens que elas eram loucas e dormiram. E quando veio Jesus, as suas lâmpadas o quê? Se apagaram. Então não é que nós devemos que somente começar, mas nós devemos o quê? Terminar queimando por Jesus. Terminar conhecendo a Jesus, ouvindo o som da trombeta, conhecendo, discernindo, tendo um ouvido sensível, um coração sensível para ouvir a sua voz, ouvir a trombeta, ouvir que Ele está vindo com os seus passos em nossa direção, em direção da igreja, porque Ele vai vir buscar a igreja. Jesus não apenas nos chamou, mas também, depois de chamar, Ele chama para seguir os seus passos, ou seja, ser seguidor de Jesus. Em 1 Pedro 2,21 diz que Cristo sofreu no nosso lugar, deixando esse exemplo para que nós seguíssemos o quê? Os seus passos. Devemos seguir a Jesus. O próprio Jesus era discípulo de Deus. Em João capítulo 5, depois de Jesus curar um homem no tanque de Betesda, os religiosos foram indagar Jesus e perguntar com que autoridade que Ele fazia todos esses milagres, sinais, prodígios. E Jesus disse assim: olha, eu faço tudo o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar ao meu coração, ao meu ouvido, cada vez que eu vou orar. Então Jesus mesmo, Ele era um seguidor, para que nós sejamos seguidores dEle. Jesus seguia a Deus. Ele somente tocava onde Deus mandava Ele tocar, ele somente curava onde Deus mandava Ele curar, ele somente falava onde Deus mandava Ele falar. Ele era um seguidor. Então nós devemos o quê? Seguir a Deus, seguir a Jesus. Porque o que? O nosso coração é muito enganoso. O nosso coração está totalmente contaminado. Nós não sabemos andar sozinhos, amados. Em Jeremias capítulo 17 diz: enganoso é o coração do homem. Um coração enganoso é o meu e é o seu, contaminado desde quando nós caímos do Éden, desde que o homem caiu do Éden. É um coração enganoso que nos engana a todo instante, a todo momento. Mas seguindo a Jesus, olhando firmemente no autor e consumador da nossa fé, nós vamos para um lugar. Interessante que um dia Deus falou ao meu coração, passando por uma luta, algo muito difícil, e Deus falou: eu quero você morto. Você não vai viver mais pelos seus próprios sentimentos, você não vai viver mais pelo seu próprio coração, você não vai viver mais pelo seu próprio guia, pela sua própria mente, pela força do seu braço, mas eu quero você totalmente morto, para que eu viva em você. E Deus quer que nós venhamos a morrer para esse mundo, para que Cristo venha viver em nós. E todos os dias nós estamos com um órgão em falência no mundo espiritual, para que nós venhamos o quê? A morrer totalmente na nossa carne e viver espiritualmente, para que nós não venhamos a viver pelo nosso próprio sentimento,
Porque todos os dias nós queremos irar, guardar mágoa, rancor, não liberar perdão. Todos os dias acontecem coisas na nossa vida. Mas seguindo a Jesus, aquele que é a essência do amor, aquele que é o amor, a todo instante Ele está tocando dentro do nosso coração. Aí nós estamos liberando perdão, nós estamos arrancando a mágoa, o Seu Espírito Santo está tirando tudo aquilo que é de mal do nosso coração, para que nós sejamos fiéis a Ele, para que nós venhamos a ser sensíveis e seguir os Seus passos. Tanto é que em Romanos, Deus envia um juízo, em Romanos capítulo 1, Deus envia um juízo a pessoas que mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram a Deus e o rejeitaram, o Deus do céu, e escolheram adorar as criaturas em vez de adorar o Criador. E Deus enviou o seu juízo e os entregou o quê? A sua própria vontade. Leia lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que aqueles homens começaram a adorar a criatura em vez de adorar o Criador, começaram a ter a idolatria, e Deus enviou o que? Um juízo sobre aquele povo, entregou eles o que? A seu próprio coração, a sua própria vontade. Nossa própria vontade. A Bíblia nos diz que é um juízo de Deus, se nos entregarmos para nós mesmos, a viver segundo os nossos próprios passos, a viver segundo a nossa própria cabeça, a ignorar o Deus dos céus, que nós estamos cada vez mais conhecendo, porque a Bíblia diz que eles conheciam a Deus, e não o adoraram como Deus, não quiseram, rejeitaram a Deus, e Deus os entregou a sua própria vontade. É forte, amados. Então o meu coração e o seu coração é enganoso. Nós devemos seguir a Jesus, olhar para Jesus. E como é que nós conhecemos cada vez mais o Jesus? Perto dele, buscando ele, pela sua palavra. Pela sua palavra ele vai destruir as fortalezas do nosso entendimento, e cada vez mais nós vamos conhecer a Jesus, e vamos estarmos sensíveis o que é a sua voz, a sua vontade, o seu querer. Não é mais o nosso querer, não é mais o meu querer, não é mais o seu querer, é o querer de Deus para a sua vida, para a sua família. O discípulo, na verdade, descobriu que ele não sabe querer, e as suas vontades estão completamente contaminadas. É interessante que eu, fazendo essas anotações, trabalhei à noite, depois da hora que eu levantei, fazendo essas anotações, eu me lembrei de um desenho que tinha do gênio da lâmpada, que ia lá, a pessoa esfregava e saía o gênio, e ele fazia os 3 pedidos. E é interessante que as pessoas faziam os pedidos, e depois faziam os pedidos totalmente errados, e acabavam lá na frente fazendo coisas cada vez mais erradas. E o que é que nós devemos esfregar, olhar para Jesus e dizer: o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Nós vamos orar e buscar em Deus, adorar, exaltar, bendizer e dizer: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque a minha vontade está totalmente contaminada. Eu não sei querer, mas o Senhor sabe. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já escreveu nos seus livros qual é a sua vontade, o seu propósito, o seu desígnio para a minha vida. Qual é o seu querer? Porque eu não sei querer. Buscar Jesus é seguir a Jesus. Ele tem uma mente brilhante, né? Um QI avançadíssimo, o gênio da lâmpada. Então nós não devemos vir aqui com uma listinha. Nós viemos aqui perguntar para Jesus: o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual o desígnio que o Senhor tem para a minha vida? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu preciso entender, eu quero buscar a sua face, eu quero seguir ao Senhor. Interessante que eu me lembro que certo dia aquele Buzzer, que é um aplicativo de ônibus, a Artes pegou
o buzzer, e trancou o ônibus, não deixou eles viajarem. Aí quando chegou lá na rodoviária, eles comprou várias passagens e ainda sobrou alguns passageiros. Pegaram alguns táxis, 3, 4 táxis lá, e tinha uma taxista que ela não sabia ir para São Paulo, porque lá é um movimento muito grande, e o horário que eles iam sair, iam chegar bem no horário de pico lá em São Paulo, e ela ficou com medo. E os outros 3 taxistas falaram: não, você vai me seguindo, você vai atrás de mim. E ela pegou e foi junto com eles, e depois no outro dia eles vieram falar que ela ia tão perto deles, para não perder eles de vista, porque se chegar lá e 1, 2, 3 carros passar na frente, ela ia se perder dentro de São Paulo, mas ela ia tão pertinho deles que era perigoso até bater. Nós devemos buscar a Jesus dessa forma, olhar a Jesus dessa forma, porque aí nós não vamos se preocupar com a velocidade, se está rápido, se vai virar à direita, nós vamos somente estar olhando para o carro da frente, que é o Jesus na nossa vida. Se virar à direita, nós vamos virar, se parar, nós vamos parar, se ir mais rápido, nós vamos mais rápido, se ir mais devagar, nós vamos mais devagar, se virar, nós vamos virar, nós vamos acompanhar, seguir a Jesus, porque cada vez mais nós vamos o que? Negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir os seus passos. É somente essa habilidade de seguir a Jesus, de estar olhando firmemente para o autor e consumador da Bíblia. Qual a definição de sucesso na Bíblia, amados? Temos um exemplo maravilhoso que é Noé, um homem reto, íntegro, no meio de uma geração corrompida, e a Bíblia nos diz que Noé andava com Deus. Essa é a definição de sucesso. A Bíblia nos diz que o mundo estava totalmente corrompido e se entristeceu o coração de Deus, mas ele, olhando para aquela população, olhando para o mundo, tinha um homem reto e íntegro e que andava com ele. O que é que o mundo quer? Que nós venhamos, que Deus venha andar conosco. Mas Noé andava com Deus. Noé colocava o seu pescoço no jugo de Jesus, porque todo mundo quer que Deus venha colocar o pescoço dele no nosso jugo, mas nós é que devemos colocar o nosso pescoço no jugo de Jesus, na toada dele, na forma dele andar, no jeito dele andar e do jeito que ele quer. E andando com Deus, Noé era agricultor, ele não sabia fazer arca não, mas andando com Deus, Deus o capacitou para coisas grandes, porque Deus quer fazer muito mais além do que nós pedimos, ou que nós pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós, mas se nós estivermos o que? Andando com Deus, porque o mundo quer fazer os seus planos segundo o seu próprio pensamento, segundo o seu próprio coração enganoso, segundo o seu próprio coração endurecido, segundo o seu próprio coração de pedra, e anota tudo e fala: Deus, agora chancela a minha vontade, chancela o meu querer. Noé andava com Deus. E por que Deus faz tudo isso? Porque seguindo a Ele, cada vez mais nós vamos estarmos parecidos com Jesus. É o centro da Bíblia, porque se nós negarmos a sua vontade, se nós negarmos o seu querer, se nós esquecermos que Ele escreveu o livro da nossa vida antes de nós nascermos, nós vamos estar o quê? Negando o seu querer, nós vamos estar negando que nós queremos cada vez mais estarmos parecidos com Ele. Ele não vai chancelar a sua vontade. Não adianta fazer birrinha, não adianta
chorar, não adianta estribuchar, não adianta. Deus não tem sombra de variação e Ele não muda. Deus não muda. Então coloca o seu pescoço no jugo de Jesus e vai andando, porque a vitória é certa. Coloca o seu pescoço, a sua vontade, conforme a vontade de Deus, alinhado com a sua vontade. Quantas decisões, quantas frustrações nós poderíamos evitar se nós ouvíssemos a Deus? É como um pai que fala para o seu filho, ou uma mãe que fala para a sua filha, para o seu filho: ó, não faça isso, eu tenho o dobro da sua idade, não vai fazer isso, porque eu já passei por isso, eu estou te aconselhando, estou te orientando a você. E quantas vezes os filhos quebram a cara? Agora imagina um Pai eterno, que não nasceu, que Ele já existia. Imagina. Então nós podemos ter, como se nós pudéssemos roubar no jogo, hackear a palavra de Deus, porque nós podemos ter o objetivo de alguém eterno, nós vivendo nessa terra, se nós formos segundo o que? A sua cabeça. É como um pai aí que tem 35, 40 anos de idade e um filho de 15, 20 anos, e o pai pega e fala assim: olha filho, não faz isso, não faz isso, por quê? Porque você vai quebrar a cara. E o filho de 20 anos de idade pode ter o resultado de uma cabeça de 40 anos, ouvindo quem? O seu pai. Nós podemos ouvir Jesus, nós podemos ouvir a Jesus. Ele é eterno, Ele sabe de todas as coisas, de todas as variantes no mundo. Então como é que nós não vamos ouvir a Ele? Ele não adianta que Ele não vai fazer a sua vontade, Ele vai fazer a sua própria vontade na sua vida. É interessante, meus amados, terminando essa palavra, teve uma vez que Jesus não estava alinhado com a vontade do Pai. Segundo o que está no texto, que eu entendi, e quando ele não está alinhado com a vontade do Pai, ele vai para onde? Para o Getsemane. E ali ele passa horas e horas e horas e horas buscando ao Pai. Ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Passa de mim esse cálice, se possível. Embora, contudo, seja feita a tua vontade. 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 Ali ele orava, buscava em Deus. Ali ele se ajoelhava, chorava, suava sangue. Mas quando a sua vontade se alinhou com a vontade do Pai, ele se levantou e não falou mais nada. Foi como uma ovelha muda ao matadouro, fazendo a vontade do Pai. Faz a vontade do Pai. Façamos a vontade do Pai. Mas nós temos que conhecê-lo cada vez mais. E cada vez que o meu coração e o seu coração estiver desalinhado com a vontade do Pai, nós temos um Getsemane. Feche a porta do seu quarto, ora em secreto, que o seu Pai em secreto vai te ouvir. Começa a orar, vai lá buscar no seu Getsemane, e você vai liberando perdão, você vai arrancando a mágoa que está no seu coração, vai tirando a amargura, vai tirando tudo aquilo que o inimigo tentou colocar dentro do seu coração.
e a vontade do Pai vai prevalecer na sua vida. E aí nós vamos o quê? Renovando a nossa mente, o nosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Se coloquemos de pé, vamos estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, que nós sejamos, ó Pai querido, discípulos do Senhor, ó Pai. Que esta noite, papai querido, nós saímos daqui, papai querido, refletindo, Senhor, pensando, papai querido, que nós não devemos mais ser multidões, ó Pai, querendo somente o teu poder, mas que nós queiramos, ó Pai querido, cada vez mais a tua revelação de quem o Senhor é, de quem é que nós somos em Ti, ó Pai querido, para que nós venhamos a cumprir o nosso propósito, o nosso desígnio nessa terra, papai querido, e dizer como o apóstolo Paulo, papai querido, guardei a fé. Meu Deus, então em nome de Jesus, papai querido, que nós estejamos cada vez mais alinhados com a tua vontade, com o teu querer, que a tua visão, ó Pai querido, venha estar na nossa visão, meu Senhor da glória, que a nossa vontade venha estar cada vez mais alinhado com a tua vontade. Revela ao teu povo, revela ao teu filho, ó Pai querido, porque um homem sem visão acaba se corrompendo, ó Pai querido, mas o Senhor é fiel, meu Deus e meu Pai, e trouxe o teu filho para que você venha, papai querido, a dar uma revelação, ó Pai querido, para o teu filho, ó Pai. Então em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai querido, e nós já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor.